de que maneira a habilidade 18 do quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental se relaciona com outras habilidades também da BNCC ali do primeiro ao quinto. É isso que a gente vai ver agora e eu vou apresentar para você esse esquema que ele parece que é muito difícil, mas eu vou explicar ele bem para você. Aqui, né, nessa parte de cima, a gente tem propriamente ali a habilidade 18 e desde o primeiro ano até o quinto ano, a gente tem habilidades que se relacionam ali com o objeto de conhecimento de ângulo. E também aqui na parte de baixo, a gente tem um outro caminhamento ali de habilidades que pode parecer que não tem relação com ângulos, mas eu vou mostrar para você que tem sim. Então vamos começar aqui por essa parte de cima com a habilidade 1, a habilidade 14 do primeiro ano. Qual é a relação aqui? Então, aqui a gente ainda não vai encontrar nada a respeito de ângulo. Porém, deixa eu voltar aqui na habilidade. A habilidade, né, 18 do quarto ano, fala de reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais. Então é muito importante o trabalho com as figuras geométricas planas, que já começa lá no primeiro ano com a habilidade 14. Depois, no segundo ano, aqui também ainda fala, né, sobre figuras geométricas planas, né? A gente tem aqui, ainda não está citando especificamente ângulos, mas é a construção ali de reconhecer as características, né? Então tá nessa caminhada aí. No terceiro ano, na habilidade 15, aqui a gente já está avançando um pouco mais em relação às figuras geométricas planas. Aqui a gente já está falando em relação de lados e vértices, então ele já está compreendendo ali características. E também aqui a gente já apresenta, né, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. Então quando a gente está conhecendo essas figuras, a gente vai ter que falar também a respeito de ângulo, né, para poder diferenciar as figuras umas das outras. Então, por isso que ainda não está falando especificamente de ângulo, porém, ali dentro da habilidade tem a ideia de ângulo. E aí, no quinto ano, né, a gente vai do terceiro, quarto e vê o quinto ano, né? Aí aqui também já aparece, né, a ideia de ângulo, né? Então, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos. Então, o trabalho que ele é feito no quarto ano, ele é influenciado por habilidades que vieram lá do primeiro, segundo, terceiro e também influencia na habilidade ali do quinto ano, né? Aí, por fim, a gente também tem a habilidade 18 do quinto ano, que no estudo ali da ideia de ampliação e redução de figuras, a gente vai trabalhar e vai reconhecer, né, a congruência dos ângulos. Então, quando a gente está ampliando ou reduzindo essa figura, né, trabalhando com figuras semelhantes, a gente vai reconhecer que os ângulos permanecem com a mesma medida, porém os lados eles vão ser proporcionais. Então, o ângulo está sendo trabalhado aqui também. Agora vamos pensar naquela outra sequência de habilidades, né? Então vamos lá. Aqui, essas habilidades que eu vou apresentar agora, elas estão sempre relacionadas aqui com a ideia de localização de objetos e de pessoas no espaço. Aqui no primeiro ano, começa de uma maneira bem simples, né? Descrever a localização de pessoas e objetos, utilizando termos como a direita, a esquerda, em frente e atrás. A ideia ali de localização. Ainda no primeiro ano, né, habilidade 12, descrever a localização de pessoas e de objetos, tomando algum ponto de referência. Ainda não está falando sobre ângulo, porém é a caminhada ali em relação à localização de objetos e de pessoas. A gente vai para o segundo ano e aí aqui já começa a aparecer a ideia de ângulo. Por quê? Porque aqui no objeto de conhecimento ele fala da indicação de mudanças de direção e de sentido. Então, quando a gente tem uma mudança de direção, a gente tem que falar, mesmo que ainda de uma maneira um pouco simples, a gente tem que falar da ideia de ângulo, que é uma das duas ideias que eu apresentei, né? Lembra que a gente falou que o ângulo tem a ideia de giro e a ideia de inclinação. Então, aqui seria a ideia de giro, tá certo? Então, aqui na habilidade fala, né, a respeito da mudança de direção e de sentido. Então, virar à direita, virar à esquerda, está sendo trabalhado aqui. Aqui no terceiro ano, na habilidade 12, a gente ainda está falando, né, sobre mudança de direção e sentido. Então, novamente, tendo essa ideia de mudança de direção e sentido,
né? Presente ali a ideia de ângulo. No quarto ano, a gente já tem aqui localização de pessoas e objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, plantas e mudança de direção. Aqui ó, aparece de novo a mudança de direção e sentido. Então também ali a ideia de ângulo. E por fim, lá no quinto ano, a gente também tem, né, já começando a trabalhar com o plano cartesiano, mas aí aqui aparece, ó, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. Tá bom? Então essas habilidades aí da BNCC, desde o primeiro até o quinto ano, de alguma maneira se relacionando com a ideia de ângulo.